Também. Eu queria agora mudar de assunto, Josias. Tem um assunto que o ex-governador, o ex-presidenciável, o ex-candidato, ele é tudo ex, né? O Ciro Gomes, falou a respeito dos precatórios. Eu acho que esse é um assunto que tem movimentado aí as redes sociais nos últimos tempos. Ele concedeu uma entrevista primeiro e aí soltou aí uma acusação contra o governo Lula em relação aos precatórios. Ele acusa o governo Lula de vender precatórios para as instituições financeiras. Foi durante uma entrevista no começo do mês que ele comentou a liberação de 93 bilhões de reais para o pagamento das dívidas e acusou o governo Lula de vender precatórios para os bancos, disse ele, poucos bancos, dois bancos, que compraram com um desconto, um deságio de até 50%. E aí, nesse final de semana, o assunto acabou rendendo. Claro que os opositores de Lula, principalmente os bolsonaristas, usaram isso, né? Começaram a disseminar isso nas redes sociais. E aí, Ciro Gomes voltou nesse final de semana e gravou um novo vídeo nas redes sociais dele. E aí foi para cima do governo Lula de novo, falando que isso é uma falcatrua maior do que a do Mensalão e do Petrolão juntos. Vamos ouvir o que disse Ciro Gomes nas suas redes sociais. Nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o Mensalão e maior do que o Petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Aí ele fala que é a maior falcatrua da história, que é maior que o Mensalão e o Petrolão juntos, que é mais um caso de corrupção do que ele chama de lulapetismo, né? Tem aí uma série de acusações que ele faz contra o governo Lula neste momento. O jornal Folha de São Paulo obteve dados do Banco Central que registram, né, dos 93 bilhões de reais de precatórios atrasados que foram quitados por uma autorização do Supremo Tribunal Federal em novembro, apenas 3 bilhões 180 milhões de reais foram pagos aos bancos detentores desses títulos judiciais. Esse montante representa 3,4% do total. Grande parte do total do montante, 49 bilhões, são de natureza alimentar, pagos em grande parte a trabalhadores e aposentados que já tinham ganho em definitivo as ações judiciais com trânsito em julgado contra a União, isso segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, trazendo aí, né, um outro ponto do que está dizendo Ciro Gomes. Para a gente entender melhor essa história dos precatórios e se é isso mesmo, porque o próprio Ciro Gomes ele pede que o Ministério Público Federal entre nessa história e até mesmo a Polícia Federal. Ele acha que é caso de uma investigação neste momento do que está acontecendo com os precatórios. A gente convidou o economista André Roncaglia, ele é professor da Universidade Federal de São Paulo e ele pode nos ajudar a entender isso. Ele até nas redes sociais também publicou um vídeo contando a respeito disso. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, o que Ciro Gomes está dizendo? Na sua análise, é verdade, não é verdade? Tem que ser investigado, não tem que ser investigado? Como é que o senhor analisa esse caso aí que Ciro Gomes está levantando? Bom, Fabiola, o Ciro fez uma acusação muito genérica. Ele começa primeiro dizendo que Lula e Haddad estariam pessoalmente envolvidos, depois ele recua e disse que alguém na Fazenda estaria envolvido, e de repente virou o governo Lula como um todo, parte de uma falcatrua, né, bilionária e tal. Então, a acusação ela carece um pouco de especificidade, com um tema que está associado a um crime financeiro. Então, crimes financeiros não são crimes genéricos, eles são crimes específicos, e a acusação do Ciro, depois eu passei
dias pesquisando isso, conversando com agentes de mercado, para chegar à conclusão de que não há indícios de qualquer favorecimento. O que há é um mercado de precatórios que se agigantou com a PEC do calote que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, né, fizeram em 2021 e se agigantou no que diz respeito ao esmagamento dos lucros que as pessoas físicas que ganharam recursos na justiça teriam direito. E esses lucros foram transmitidos para agentes de mercado que têm o poder de antecipar esses recursos e garantir esse retorno direto do governo. Mas isso já era assim antes, né? Então, a acusação dele é que teria havido algum tipo de favorecimento que permitiu a alguns agentes de mercado obter um ganho muito grande antes de alguma decisão, que ele também não especificou, mas eu entendi que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu ao governo fazer a antecipação de 93 bilhões na forma de pagamentos de precatórios. Professor, só para ficar muito claro, achei importante essa sua frase. O que Ciro Gomes está falando, é uma acusação muito grave, né? Ele está acusando o governo de corrupção. Pelas as suas informações, a sua pesquisa, não há indícios disso. Então, Ciro Gomes está mentindo nesse caso, professor? É possível afirmar isso? Quer dizer, é uma fake news que ele está jogando aí nas redes sociais? Se ele não especificar quem vazou a informação num processo que envolve três poderes da República, porque envolve o Judiciário, envolve a aprovação do Congresso Nacional e envolve o governo, o Poder Executivo. Se ele não especificar quem vazou essa informação em que momento, de fato se transforma numa fake news. Ele teve já várias oportunidades para fazer isso e tudo que ele disse foi, olha, é uma denúncia, o Ministério Público tem que investigar. O problema é que esse mercado ele não é um mercado regulado. A gente não está falando de um mercado como é a B3, né, uma bolsa de valores. A gente não está falando de um mercado que tem uma regulação por um órgão do governo ou algo como uma comissão de valores mobiliários. Então fica uma acusação que ela fica vazia de sentido, porque não especifica. Foi alguém do Poder Judiciário que vazou a lista de beneficiários de precatório, sendo que escritórios de advocacia têm acesso a isso por meio de softwares muito facilmente acessíveis no mercado. Né? Quem que vazou? Foi o Ministério do Planejamento? Quem vazou? Foi o Ministério da Fazenda? Quem que fez esse vazamento? E como que consegue se observar que houve um favorecimento? E eu explico por quê. Esse mercado, quando o Paulo Guedes votou junto com o Bolsonaro as emendas constitucionais 113 e 114, ele gerou uma incerteza tão grande que, obviamente, as pessoas que tinham precatórios a receber naqueles anos, elas aceitaram receber um valor muito menor pela antecipação daquele dinheiro e transferiram esse dinheiro, né, esse direito, para esses agentes financeiros. Quais agentes financeiros? A gente não sabe. Então o Ciro fala, olha, basta você ir no Poder Judiciário, que é quem libera esses pagamentos, quem faz o controle dessa fila de pagamentos de precatórios, que você vai identificar alguns grandes agentes financeiros, o que é bem possível, mas não é prova de ilícito. É apenas prova do capitalismo brasileiro que concentra muita riqueza na mão de poucas instituições, de grandes fundos de investimento, de grandes bancos. Então, não dá para dizer aqui que o Ciro está mentindo. A questão é saber se o que ele recebeu é indício de corrupção ou é apenas indício do típico, né, capitalismo financeiro predatório que existe, né, no nosso país. Bom, vamos lá, Josias. Tem todo um conteúdo político disso, né? A gente chamou o professor, o economista André Roncaglia, para nos explicar do ponto de vista econômico. Eu acho que está muito claro o que o professor explicou aqui para a gente. Vamos entender desse ponto de vista político agora, Josias. O que está por trás disso que Ciro Gomes joga nas redes sociais? E ele fala, né? Acusa o governo Lula de corrupção, diz que é o maior escândalo de corrupção, e essa frase está aí circulando aos montes pelas redes sociais. O que está por trás disso, Josias? O Ciro Gomes é um franco atirador da política, né? Por vezes a sua língua atira contra o seu próprio pé ou o seu bolso. Ele é um colecionador de sentenças que o condenam a pagar indenizações a pessoas que se sentiram ofendidas por ele, né? E ele hoje, dissemos aqui outro dia, ele é um administrador da sua própria irrelevância política, né? Ele não é levado em conta nem pelos seus familiares. Brigou com os irmãos saíram do partido dele, foram buscar outras alternativas políticas, e ele tem ele guarda no congelador uma raiva
do Lula e do Haddad. Ele imaginou que em 2018 ele deveria ter sido, ou poderia ter sido, a cabeça de chapa numa chapa de oposição contra o Bolsonaro, o Haddad seria o vice, e o Lula vetou isso. Então, há esses aspectos. Ele é franco atirador e ele tem uma raiva congelada, ele guarda no freezer essa mágoa em relação ao Lula e também, por tabela, do Haddad. O que é o precatório? O precatório é um crédito. Uma empresa, uma pessoa que se julga prejudicada pelo Estado, entra na justiça e reclama o seu direito. Ganhando, ela torna-se credora. E, como o Estado nem sempre tem dinheiro para pagar, ela ganha um papel. Isso é o precatório. E o Bolsonaro, diante do seu populismo eleitoral, ele viu no Congresso a possibilidade de postergar o pagamento de precatório, para ele usar o dinheiro para comprar voto, e o Congresso aprovou esse arranjo, e agora no governo Lula verificou-se que se o governo não corrigisse esse passivo, isso ia virar uma bola de neve e ia dar um problema. Então eles resolveram consultar o Supremo, fizeram ali um entendimento e resolveram pagar os precatórios. E aí dá mais de 90 bilhões de reais. Existe um mercado em que esses papéis são negociados. Então a pessoa sabe que aquilo vai demorar a ser pago, ela vai, um banco pode comprar um papel como esse, e aí o banco paga um deságio ali, ele paga 50%, 60% do valor de face do precatório, e ele, banco, se torna credor. Então isso é uma operação possível. O que o Ciro está insinuando é que houve uma informação que circulou por baixo da mesa e que pessoas desonestas no governo informaram, olha, nós vamos pagar aí mais de 90 bilhões de precatórios. Corram, comprem os papéis com deságio e depois recebam com valor de face. Isso seria, de fato, um escândalo monumental. Mas algo assim não pode ser denunciado na base da maledicência. É preciso que você tenha evidências, que você comprove o que você está dizendo. Quem fez isso? O Haddad vendeu informações aos bancos, permitindo aos bancos se antecipassem aos pagamentos que o governo faria. O Judiciário está envolvido nisso, uma vez que o Supremo também participou desse entendimento. Quer dizer, como é que uma informação como essa é jogada assim no ventilador, de forma tão ligeira, sem que a informação seja trocada em miúdos, com nomes, olha, foi fulano, se entendeu com Beltrano, fulano do governo, Beltrano ali da Faria Lima, Então não dá para fazer uma acusação como essa, Fabíola, de tamanha responsabilidade. O Ciro diz é o maior escândalo da história da República. E ele não prova, isso não se faz dessa maneira, não é a forma responsável de fazer política, se é que isso pode ser interpretado como política, e acho que o Ciro administra de forma desastrosa a sua irrelevância política. Não será assim que ele passará a ser visto, como já foi no passado, como um personagem relevante. Isso daqui só aumenta a sua irrelevância, Fabíola. Ou ele prova, ou seria melhor que ficasse quieto, né? Ele se sujeita, inclusive, a enfrentar novos processos judiciais e, eventualmente, até novas condenações para pagamento de indenizações. O Banco Central negou já, e isso traz um prejuízo para o país, né, professor André? Quer dizer, quando você apresenta uma denúncia gravíssima como essa, e como disse o Josias, se realmente viesse a ser comprovado isso, seria um grande escândalo, né? Quando ele joga isso traz um prejuízo, inclusive para a economia do país, não, o professor André? Então, vamos falar dessa questão de você ventilar denúncias sem fundamento. A gente está falando um dia depois do filho do ex-presidente da República estar em Washington, se eu não me engano, falando que ele mora numa ditadura comunista aqui no Brasil. Então, a gente está falando de uma seara, de um terreno de desinformação que está muito inflamado. Então, uma denúncia como essa do Ciro Gomes, sem fundamento, sem indicar onde está a raiz dessa corrupção, sem indicar em que fase do processo de formação e quitação de um precatório existiu um vazamento, é uma irresponsabilidade tremenda, uma irresponsabilidade que não está à altura
dos cargos que ele já ocupou e da posição que o Josias aqui muito bem citou, de ele já ter concorrido à presidência da República. Então, eu fiquei bastante, assim, surpreso com a acusação, fui pesquisar, passei dias pesquisando antes de me pronunciar, e o que eu encontrei? Tá? Esse é um ponto importante aqui a destacar. Todo o problema dos precatórios que levou ao pagamento de 93 bilhões de reais a partir deste ano resultou de um arranjo feito pelo Bolsonaro e Paulo Guedes para encontrar espaço no orçamento para fazer o seu pacote eleitoreiro de 2022 que deu errado. Como isso é feito? Estabeleceu-se um teto para o pagamento desses precatórios, que, como o Josias colocou, são dívidas que o Estado deve às pessoas, a empresas, por conta ou de direitos que foram privados, ou por erros de cálculo em impostos, ou por indenizações as mais diversas. E o Bolsonaro e Guedes jogaram isso para 2027. Fabiola, a bomba fiscal que isso daria apenas nos precatórios seria de 200 bilhões de reais em 2027. O governo, ao antecipar, economizou 34 bilhões de reais apenas em juros e correção monetária. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, que teve a negociação com a ministra do Planejamento e Orçamento, que é quem é responsável por inserir os precatórios na peça orçamentária, ou seja, a ministra Simone Tebet, concedeu ao governo a possibilidade de pagar esse dinheiro fora da regra do gasto, fora da regra do marco fiscal, por meio de créditos extraordinários, ou seja, o governo não teve que diminuir nenhum gasto, não teve que suprimir nenhum investimento para poder regularizar essa situação. Um terceiro ponto importante é que este mercado de precatórios estava passando por uma selvageria completa por conta desta incerteza. Só que essa incerteza tinha um motivo, que era exatamente permitir a grandes conglomerados adquirirem esses precatórios a preços baixos e poder utilizá-los para adquirir ativos do Estado. Isso ficou muito nítido em várias discussões que ocorreram à época. O quarto e último ponto é que a discussão sobre o pagamento de precatórios ocorreu pelo menos desde agosto de 2023. Ou seja, houve pelo menos 4 meses para qualquer pessoa que tivesse um precatório que poderia ser pago no fim do ano, soubesse que era momento de segurar e não vender para ninguém. Não havia informação privilegiada no que diz respeito, nem a possibilidade dela, ao momento do pagamento, porque tudo estava sendo debatido. No dia 23 de novembro, Fabiola, o ministro Luiz Roberto Barroso retira a discussão dos precatórios do plenário pedindo vista. Ele devolve ao plenário André Mendonça, ministro, também retira pedindo vistas em 29 de novembro. Devolve no dia 30, eles votam essa medida e liberam ao governo, inclusive provocados por uma ação direta de inconstitucionalidade do PDT do Ciro. Uma das ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas ao STF, que motivou a sua decisão, foi proposta pelo partido do Ciro Gomes. Então, para mim, soou muito contraditório tudo isso. E pelo menos aquilo que eu pesquisei não há indícios de divulgação de informação privilegiada a atores seletivos do mercado. Se elas ocorreram, elas não aparecem nos dados que estão disponíveis. Por isso eu reforço, Ciro Gomes precisa, se há, indicar quem foi, em que parte do processo, porque senão, né, há uma nova teoria da conspiração que a gente já viu quem que abocanhou com muito prazer, que foi a extrema-direita, como você bem apontou, Fabiola, na sua introdução, nas redes sociais. E é isso que está gerando todo esse burburinho, na minha visão, sem absolutamente nenhum sentido. Aí a explicação. Professor, muito obrigada por estar aqui, muito bom tê-lo aqui e agradeço por compartilhar seu conhecimento, seus estudos conosco e com a nossa audiência aqui no UOL. Até a próxima. Muito obrigado, Fabíola. Obrigado, Josias. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para todo mundo. Tá aí. E é um pouco o nosso papel, né, Josias? A gente traz, isso aí tá bombando nas redes, o Ciro Gomes sai falando, a gente trazer a explicação correta, né, disso, aí com um pesquisador, um professor que mergulhou nesse assunto. Bom, 11h39, vamos tocar aqui o nosso barco do nosso All News, muita coisa acontecendo no nosso país.